nosso novo braço que fala sobre educação. Hoje, então, no Dia da Mulher, já quero agradecer pela presença de todas essas meninas fantásticas, cientistas, que usam o nosso produto a favor da saúde, e agradecer principalmente pela Suzana Massarani, que veio aqui compartilhar um pouquinho do que ela sabe com a gente. A Suzana, ela é geneticista, bióloga molecular e microbiologista, especialista em testes genéticos, e atua aí na área dos aconselhamentos genéticos e veio hoje justamente falar para nós sobre a importância dos exames na prática clínica. Então, Suzana, se você quiser começar, pode ficar à vontade. Acho que se vocês tiverem dúvidas, podem anotar e perguntar no final, ou então ir perguntando aí durante a live. Exato. Fiquem à vontade, a gente chama isso de webinar, mas nós gostamos que todos participem. Então, qualquer coisa, estou aqui. Obrigada. Agradeço o convite, esse dia muito especial. Estou muito feliz de estar aqui no Dia Internacional da Mulher. Muito feliz mesmo. E eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu faço, né? Como a Tamires já falou, eu sou geneticista. Eu já trabalhei com muitas vertentes da genética e há alguns anos eu comecei a fazer mais parte da genética humana. E quando eu dei de cara com os testes genéticos em 2019, mais ou menos, tinha poucos ainda, e eu me apaixonei. É uma coisa que... Não vou dizer cachaça, porque eu não bebo, tipo uma Nutella, tá? Para quem gosta de Nutella. Bom, eu fiz aqui uma apresentação para vocês, uma apresentação breve, falando sobre testes genéticos, e eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, só me interromper, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Eu não sei se muitos de vocês são todos nutricionistas, é isso, Camille? Não, somos um público bem heterogêneo aqui. Tem nutricionista, tem médico, tem mais o quê? Tem nerd. Que legal. Temos biólogos, geneticistas, biotecnologistas, biomédicos. Que maravilha. Entre os nossos parceiros, tem de tudo, né? Tem fisioterapeuta, educador físico, mas não é sempre que todos conseguem participar. Mas, de fato, a grande maioria são os nutricionistas. Vocês estão vendo grande? Sim. Tá. Então, aqui é a minha apresentação, né? Eu tenho uma empresa de testes de aconselhamento e consultoria de testes genéticos, que se chama DNA Massarani. Também faço parte de um grupo de estudos de nutrição psiquiátrica. Sou um grupo de nutrigeneticistas que a gente se autodenomina Pipeliners, Promatina. Nós somos do grupo da Tatiane Fuji, talvez vocês já tenham ouvido falar. E também sou coordenadora de genética de uma plataforma esportiva no Brasil chamada TrueSport. Como é que faço aqui? Então, droga, desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Fica tranquila, Suzana. As nossas mães sempre têm razão, né? E uma coisa que elas têm razão demais é que a gente não é todo mundo. Então, em vista da nossa individualidade genética, mesmo quando você tem gêmeos idênticos, eles não são totalmente idênticos, né? Você tem também uma alteração epigenética que faz com que haja uma alteração no fenótipo do indivíduo. Então, mesmo tendo o mesmo genótipo, devido às condições em que eles vivem, como eles se alimentam, eles vivem em locais poluídos, em locais com mais verde, com mais acesso à cultura, com mais acesso a comidas ruins, né, não saudáveis, eles vão ter aparências diferentes. Né? Antigamente se fazia testes
para confirmar isso com gêmeos idênticos, onde se separavam gêmeos idênticos na infância e colocavam eles em condições completamente diferentes. Eu não sei se algum de vocês já assistiu a um filme bastante antigo, que se chama Irmãos Gêmeos, que é com o Schwarzenegger e o De Vito. Eles são irmãos idênticos que foram separados na infância. Um morava numa ilha com tudo de bom e do melhor, água de coco, peixe de boa qualidade, educação, esporte, e o outro não, ele vivia numa cidade dessas muito poluídas nos Estados Unidos, comendo mal, vivendo de trapaças, e um belo dia eles se encontraram e o fenótipo é completamente diferente, como vocês podem esperar, que são o De Vito e o Schwarzenegger, né? Pensando na individualidade, os testes genéticos eles vieram como uma ferramenta muito boa para a gente melhorar várias coisas na nossa vida, né? Hoje em dia não se pensa mais em fazer protocolos de atendimento para os pacientes. Não existe mais como você fazer um protocolo. Você tem que ter abordagens diferentes para pacientes diferentes, porque eles são diferentes, né? Com o uso dos testes genéticos, você consegue preparar abordagens nutricionais ou também fazer atendimentos personalizados para aquele indivíduo, contendo seu material genético e sabendo também como ele vive, você consegue ter melhores abordagens para ele, né? Você não vai mais fazer, eu vou testar essa dieta com você, porque essa dieta funciona para todo mundo, e vamos experimentar isso, vamos tirar isso, tirar aquilo, ver uma suplementação, e pronto, você vai comer esse cardápio aqui que tem feito para todos os meus pacientes, e vamos ver como é que você desempenha, né? A nutrição de precisão, ela veio para acabar com isso, para otimizar os resultados. Os pacientes, eles não perdem mais tempo com tentativas e erros, eles têm o seu mapeamento genético, e a partir disso se consegue fazer um plano alimentar totalmente baseado no DNA desse indivíduo. Tá? Com o aumento dos números de laboratórios no Brasil, antigamente só se tinha lá fora, depois começaram a aparecer os laboratórios aqui no Brasil, os testes eles vão ficando cada vez mais acessíveis. Tem testes que são muito caros, tem testes que são muito baratos, e isso não quer dizer, isso não impacta na qualidade, isso não quer dizer que os muito baratos são ruins e nem que os muito caros são muito bons. Tudo a gente tem que avaliar de laudo para laudo. Eu trabalho com laudos mais variados possíveis. Eu procuro conhecer todos os laudos do mercado. Às vezes não consigo, né? Mas eu tento conhecer todos os laudos do mercado para saber exatamente o que aqueles laudos podem oferecer para o meu paciente, e assim eu conseguir uma abordagem mais personalizada ainda. Tá? Como vocês já sabem, né, vocês terem esse tipo de abordagem para os seus pacientes, você melhora a qualidade de vida deles, você melhora a longevidade, você consegue prevenir doenças. Então, o que se fala? Se fala que a nutrição de precisão e a medicina de precisão são a nutrição e a medicina dos peitos, né? Cada hora se acha um P diferente. Então, o que eu acho mais básico é a gente saber que é a precisão, como o nome já diz, a predição, que a gente consegue observar as predisposições genéticas que o indivíduo apresenta, a prevenção, né, que a gente consegue, através disso, prevenir essas doenças que acontecem, podem acontecer. Então, o indivíduo ele pode ter lá várias alterações no DNA dele para certas doenças metabólicas ou algum outro tipo de doença, e dependendo do estilo de vida dele, ele nunca vai apresentar aquilo. Tá? E também ele pode não apresentar nenhuma predisposição genética para certas doenças, e pelo estilo de vida que ele leva, ele pode apresentar essas doenças. E a participação.
uma vez que você tem um laudo genético e você consegue mostrar para o seu paciente por que ele tem que mudar a abordagem dele, por que ele tem que se alimentar com aquele nutriente, por que ele tem que comer aquele alimento, aquelas folhas, aquelas cores de folhas, por que ele tem que tomar mais sol, por que ele tem que fazer exercícios, por que ele tem que reduzir os lipídios, né? Então, você consegue comprovar para ele os porquês e fica muito mais fácil você ter a participação e a aceitação do paciente no plano alimentar. Tá? Os tipos de teste genético, hoje em dia, já tem dos mais variados possíveis, né? Vão chegando mais à medida que as pessoas vão descobrindo mais vias metabólicas e mais genes, vão se elaborando mais testes no mercado brasileiro. E também, dentro dos laudos, a gente pode ter testes que são específicos para determinadas condições, e temos também laudos bastante abrangentes, bastante completos, em que a gente consegue ver essas condições como itens, né, como seções do laudo. Tá? Uma pergunta que me fazem bastante é com qual idade o paciente, né, com que idade se pode fazer um teste genético? Há um sonho de várias pessoas, de vários profissionais da área, né, o sonho até da Tatiane e meu, que as crianças saiam da maternidade já com o teste genético feito, de forma que elas já comecem, após a amamentação, o término da amamentação, elas já comecem a ter a introdução alimentar de forma que se previna todas as doenças possíveis. Né? Isso é maravilhoso, porque você coloca a criança na creche, ela fica doente, aí isso, pensando em linhas mais frias, né? A criança vai na creche e fica doente, aí a família toda fica doente, aí todo mundo deixa de trabalhar, deixa de fazer as suas coisas. Aí vai e bota a criança na creche de novo, aí vem outra doença. Então, você prevenir várias doenças, inclusive essas da infância, né? É bom até por um lado, mas por outro, é bom que as crianças se exponham a esses patógenos e tudo, mas elas tendo uma imunidade melhor, porque está se alimentando melhor, tendo melhores nutrientes, essa criança vai passar por isso da melhor forma possível. Tá? E aí, o que se aconselha? A fazer o teste genético na criança a partir dos 6 meses. Como a gente ainda não tem um mundo ideal de que a criança saia já da maternidade com o teste genético, então o interessante é quando os pais puderem fazer já um teste genético aos 6 meses de idade, mas eu acredito que fazendo o teste genético nos pais antes da gravidez é um dos melhores mundos. Né? Porque você vai organizar a casa, você vai ter um pai bem nutrido, você vai ter uma mãe bem nutrida, você vai ter os gametas fortes o suficiente, saudáveis o suficiente para gerar aquela criança, e o ambiente intrauterino vai ser o melhor possível para aquela criança. Então, você vai ter toda a formação do feto, você também vai ter depois a formação da microbiota da criança, na hora que vai amamentar, o leite vai ser de melhor qualidade, né? Então, como escolher os testes? Eu, quando tenho um paciente, eu não sou nutricionista e não sou médica, né? Eu sou bióloga geneticista. Eu converso com os pacientes da forma mais ampla possível, tá? Eu pergunto o histórico familiar de todas as doenças possíveis, parte de câncer também, bastante, como a pessoa vive, o que ela come, em que local ela vive, se ela, o tipo de trabalho que ela tem, a atividade que ela tem, se ela é mais exposta à poluição, se ela é mais exposta a condições mais com um ambiente mais favorável, né, com menos poluição, com a natureza, se essa pessoa estuda, se essa pessoa tem uma relação familiar legal, se essa pessoa tem uma relação com parceiro ou parceira legal, né? Porque tudo isso vai influenciar naquilo que aquela pessoa vai expressar. Tudo que o nosso genótipo tudo do jeito que a pessoa vive
vai fazer com que o genótipo seja expresso e ela apresente o fenótipo, e esse fenótipo pode não ser legal, né? O fenótipo não é só o que a gente vê, se é bonito, se é gordo, se é magro, mas também todas as condições de saúde, a parte metabólica, a depressão, ansiedade, doenças autoimunes, tudo isso a gente pode ver com o estilo de vida da pessoa. Tá? Para eu saber se aquele paciente ele precisa realmente de um teste genético, eu preciso saber dele o objetivo. Até mesmo para eu poder oferecer para ele o melhor teste genético, tanto para benefício, né, do objetivo dele, quanto para o custo. Né? Muitas vezes o paciente ele me procura e fala assim, olha, eu gostaria só de emagrecer, ter um corpo mais esbelto, eu me sinto pesada, eu me sinto gordo. E tem pessoas que falam assim, eu quero prevenir todas as doenças que podem ser prevenidas, então eu gostaria de fazer um teste bem amplo, né? Um teste bem abrangente. E aí depende do objetivo do paciente, isso é muito importante, tá? Porque até para o custo dele. Então, você tem um grande número de testes no mercado, e aqui a gente tem um teste muito bom, que tem um custo, relação custo-benefício bem boa, e aí isso é legal para o paciente, porque você suprindo as necessidades e chegando no objetivo do paciente, esse cara vai viver melhor. E se você tendo testes maiores, testes que você consiga ver mais coisas, por mais que ele tenha que fazer um investimento maior naquele momento, vai ser uma coisa que ele vai levar para o resto da vida, né? Uma coisa muito importante, gente, é o laudo ter RS. RS é o nome, sobrenome, CPF, identidade do gene, tá? Na verdade, do polimorfismo que aquele gene pode apresentar. Então, nós herdamos os genes do pai e da mãe, cada gene vem com o alelo do pai e da mãe, e esses alelos eles podem apresentar, no nosso caso aqui de testes de nutrigenética, são polimorfismos de um único nucleotídeo, os SNP. Só que para a gente saber que nucleotídeo, que alteração aquela troca de nucleotídeo pode ocasionar, a gente precisa saber o nome, sobrenome, CPF, tudo direitinho dele. Senão a gente não vai saber e não vai ter como avaliar. Tá? Uma coisa é a gente pegar um laudo e ter lá o texto todo bonitinho, e outra coisa é a gente pegar um laudo, ter o texto todo bonitinho, que facilita a nossa vida, e também saber o que é o RS e saber pesquisar o RS. E a gente vai sempre trazer mais benefícios para o paciente tendo essas informações. Então, laudos que não tenham RS ficam muito complicados. É interessante você não ficar engessado ao que o laudo quer te dizer. Até porque os genes, eles não servem só para uma coisa ou para outra. Né? Os genes, eles têm funcionamento para várias características e também podem interagir entre si para outras características. Então, quanto mais você souber sobre aquela alteração gênica, o que ela proporciona, com que ela pode interagir, o tipo de alimento que você deve passar para o seu paciente, é melhor, tanto para o seu entendimento quanto para a vida do paciente. E também é interessante sempre ver, nesse laudo do Clube do DNA, a gente vê que eles mostram a validação, né? Se aquele gene, se tem estudos para aquele gene, para aquele alelo, para aquele polimorfismo, isso é muito importante também. Porque eu já vi laudos por aí que não tem esse tipo de cuidado e você tem avaliações de genes e de polimorfismos que ninguém sabe ainda para que serve. Então, você tem lá um laudo de uma pessoa com, sei lá, 300 mil, 500 mil SNPs avaliados, e você não sabe o que fazer com aquilo. Tá? Isso também causa muita ansiedade para o paciente, muita angústia. Vai falar assim, poxa, por que eu não consigo saber informação? Tem tanta coisa aqui, por que eu não consigo saber informação? Tá? Alguma pergunta?
Acho que por enquanto tudo bem. Se o pessoal também quiser fazer perguntas, não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat. Então, assim, uma coisa que os profissionais têm problemas é como fazer com que o paciente aceite fazer aquele laudo. Muitas vezes o paciente, ele acha que ele vai fazer um gasto desnecessário, né? Ele vai fazer um gasto naquele momento, que é muito caro. E a gente, conversando com o paciente, a gente tem que explicar por que ele deve fazer aquele teste, né? Primeira coisa é explicar para ele que qualquer abordagem clínica que ele vá receber vai ser uma abordagem clínica baseada no material genético dele. Então, é exclusivo do DNA dele, tá? Uma outra coisa, como eu falei anteriormente, é que vão acabar as tentativas e erros. A gente não tem teste genético só para nutrição, a gente não tem teste genético só para esporte, que também é uma coisa fantástica. Eu trabalho com atletas e você saber como fazer o treinamento desse atleta baseado no DNA dele, respeitando o tipo muscular, respeitando o tempo de recuperação muscular que aquele atleta precisa. Muitas vezes o atleta ele está lá na equipe dele, aí eles têm que treinar todos os dias. Todos os dias o treino, tem um treino aeróbico, tem um treino de força, tudo igual para todo mundo. Só que tem atleta que não vai aguentar aquilo. Ele precisa de algum tipo de reparo, né, de repouso, mas não é um repouso total. Ele precisa respeitar o tempo de recuperação muscular dele, ele precisa respeitar que ele vai precisar tomar antioxidantes que o parceiro dele não vai precisar, ele não tem uma musculatura de contração lenta e ele não vai fazer mais espécies de oxigênio, né? E então não é só para a parte nutricional e para a parte esportiva. Você ter a oportunidade de fornecer para o seu paciente o alimento que vai proteger a doença dele, vai fazer com que aquela doença nunca ocorra, ou se aquela doença já estiver ocorrendo, você vai conseguir controlar a doença dele, com isso você vai melhorar a vida dele, vai dormir melhor, vai comer melhor, vai viver mais, né? E tem também os testes de farmacogenética, gente, que é uma coisa linda. Eu já vi muitas pessoas que batalham a vida toda atrás de tratamento com remédios, sobretudo as pessoas que têm muita depressão, ansiedade, outras doenças psiquiátricas, ficam muito tempo nos médicos, às vezes pulam de médicos porque os médicos não conseguem fazer uma abordagem terapêutica, né? E você, com teste farmacogenético, né, que é o mesmo princípio do teste de nutrigenética, você consegue determinar exatamente qual fármaco esse cara pode usar. Qual fármaco ele pode usar e é como você tirar com a mão aquela dor, ou aquela angústia, ou aquela depressão. E quando a gente conversa também com o paciente fala assim, doutor, isso é caro, eu não posso fazer agora, tudo bem, então aguarda um tempo e faz. Mas se a gente pensar, se o paciente pensar que ele vai fazer um investimento agora, ele podendo fazer, ele nunca mais vai precisar fazer um teste genético e ele vai poder usar esse teste genético para todos os profissionais de saúde, né? Você tem o médico, óbvio, você tem o nutricionista, que é imprescindível para o atendimento de um teste genético. Você tem o personal, você tem o treinador, você tem o dentista. Inclusive, as pessoas que têm bruxismo, já se sabe que o tipo de musculatura, né? Se a pessoa tem uma musculatura de explosão, aquela pessoa tem maior propensão a quebrar os dentes, né? Com a trava, a mandíbula. Eu, como fui atleta a vida toda, ainda sou atleta, eu já quebrei dentes em véspera de regata por causa de pressão mesmo, de nervosismo. E a minha musculatura nem é de explosão. Então, imagina, isso tudo tem ajudado os dentistas a fazer abordagens de
patologias da mandíbula, né, bruxismo, dor de cabeça que a pessoa tem, né? E aí, você mostrando para o paciente, além disso, ele faz o investimento uma vez na vida, ele vai usar aquele teste o resto da vida para vários profissionais. Ele muitas vezes pode parcelar aquele teste, né? Acaba ficando uma coisa pequena, de repente ele compra uma coisa assim, aí eu quero comprar um telefone da moda, ele segura um pouquinho, aí faz um teste genético, e aí vive melhor. Depois ele trabalha melhor e compra o telefone da moda, né? Uma coisa que eu acho muito interessante falar para o paciente é que ele não vai mais comprar suplemento que não serve para ele. Muitas pessoas, bom, quem não gosta de um suplemento, né? Eu gosto, eu sou atleta, sempre comprei suplemento da minha cabeça, né? A gente se amarra num potinho, mas você contar para o seu paciente que ele está tomando suplemento que não vai funcionar e que ele está jogando dinheiro fora, e que sim, você vai passar uma suplementação para ele e vai funcionar, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho alteração em MTHFR, né? Então, eu tenho alteração na minha via metabólica da vitamina B9 e também vai acabar, vai afetar também a metabolização de outras vitaminas do complexo B, inclusive B12. E se eu tomar, por exemplo, um ácido fólico ou folato normal, para mim não faz diferença. E eu descobri que na minha infância eu tinha uma depressão inexplicável. E quando eu descobri isso, meu mundo abriu, né? Comecei a tomar o metilfolato com parcimônia, com cuidado, e a vida melhorou demais. Um outro exemplo que eu gosto de dar é que todo mundo gosta de tomar a coenzima Q10. Só que a coenzima Q10, ela pode não funcionar. Se a pessoa tem alteração em NPO1, a ubiquinona não vai funcionar para ela. Vai funcionar talvez de forma muito basal e ela não vai ter os benefícios que ela poderia ter. Então, ela vai precisar usar a forma ativada, que é o ubiquinol. E com isso, você frustra a pessoa. Né? A pessoa fala assim, eu estou tomando esse suplemento, ele é muito legal, ele vai dar energia. Aí a pessoa vai, compra, não dá energia. Tem gente que deprime e tem gente que simplesmente fala assim, não vou usar mais isso, eu vou ser um cara cansado mesmo, sem energia. Então, a parte de medicina, né? Você vai ter a medicação certa, seu paciente, você vai economizar. Como você vai prevenir doença, você vai fazer com que ele reduza a quantidade de remédio que talvez ele precisasse tomar se ele não tivesse teste genético e se ele não tivesse feito nenhuma abordagem para evitar as doenças. Então, assim, muitas pessoas são hipertensas ou têm alta predisposição genética à hipertensão. Se elas se cuidarem, já é uma economia no mês, né? Todo mês se compra. No caso, quando eu tive hipertensão, nem se falava em teste genético. Se eu soubesse disso antes, eu talvez tivesse me cuidado melhor e não precisava todo mês tomar um remédio para hipertensão. Isso é um caso mais simples, mas pessoas que vão deixar de tomar vários fármacos que são muito caros, né? Vão fazer uma economia bem grande. Com isso, a pessoa não tendo doença, a gente pensa, então essa pessoa não vai precisar ir a tantos médicos especializados, que de repente teria que ir, que desenvolveu a doença, né? Os medicamentos eu já falei, internações e também tempo de trabalho, né? Para um atleta, por exemplo, você consegue não só fazer parte de medicação, mas você consegue prevenir lesão num atleta, e aí esse atleta ele não fica, a gente chama lá no remo de estaleiro, ele não fica lá parado, e aí consegue fazer com que ele nunca, né, que ele reduza as lesões e ele não fica frustrado, porque se você quiser deixar um atleta frustrado, é deixar ele de molho 6 meses, não podendo treinar direito, ele não podendo competir.
Então, você já começa a ver a parte psiquiátrica também do atleta. E o melhor de tudo é que essa pessoa vai viver melhor, com qualidade de vida melhor, uma longevidade maior, né? Hoje em dia, as pessoas já vivem fácil aos 100 anos, até os 100 anos, já se vê bastante. Antigamente eu lembro quando eu era garota, que 80 anos é velhão, é muito velho, acabado. Hoje em dia eu vejo pessoas de 100 anos fazendo as coisas direito, já vocês vão passar disso, né? E também penso nos pais e mães que resolvem ter filhos mais tarde e que fazem todo aquele preparo para congelar ovos, para ter atingir os objetivos na profissão, estudar, ter dinheiro para ter um filho, mas chega na hora, faz a inseminação, consegue ter um neném e os caras estão com mais de 40 anos e será que eles vão ter a energia, a força, né, de correr atrás de uma criança pequena? Eles vão dormir mal por um tempo? Será que com 20 anos, 23 anos, 30 anos, e depois com os 40, 45 anos, não faz uma diferença? Então, assim, as pessoas elas vão viver melhor, vão ter uma qualidade de vida muito melhor, vão cuidar dos seus, né, vão curtir mais tempo com as crianças. Uma coisa aqui também sobre a coleta, né? Eu acho espetacular esses testes serem coleta de mucosa da bochecha ou saliva. E muitos pacientes falam assim, mas eu vou ter que tirar sangue? Pois é, fica muito mais fácil para a gente. E os kits facilitam demais a nossa vida, porque a gente não tem que guardar em geladeira, a gente não tem que ter um ambiente adequado, né? Um ambiente diferente para manter os kits. Depois da coleta também não é aquela sangria de eu vou ter que ir correndo, ter que botar na geladeira e tudo. Então, isso é ótimo, né? Mas queria falar. Quando chegar o laudo, gente, uma coisa que é importante, vocês podem me odiar, mas para fazer esse tipo de trabalho que a gente quer fazer, que a gente faz, a gente tem que estudar demais. Tá? A gente vai ajudar o paciente demais. Cada vez que a gente estuda, a gente ajuda muito ele. Vocês vão achar que é exagero meu, mas não é, tá? Cada laudo que eu recebo para aconselhar, para fazer o atendimento junto com o nutri, com o médico, eu estudo para ver se houve alguma alteração de RS. Assim, não é alteração de RS, é se houve alguma atualização sobre aquele polimorfismo daquele alelo, se descobriu mais coisas sobre, porque a genética é muito dinâmica e agora ela está numa velocidade incrível. Antes você tinha, a genética está aparecendo, a genética é um bicho de 7 cabeças, as pessoas têm medo de genética. Agora não, a genética já virou uma coisa, uma ferramenta que as pessoas já entenderam que é uma coisa fantástica para a gente, só que a gente tem que estar sempre atualizado. Né? Então, vocês não precisam ser tão exagerados quanto eu, mas a gente tem que estudar muito para poder ajudar nossos pacientes e para a gente conseguir dar o melhor possível, extrair o melhor daquele laudo do paciente. Bom, queria saber se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida. Suzana, eu tenho uma dúvida particular minha, não sei se é uma coisa assim muito restrita, né? Mas pelo que nós conversamos, você é atleta de remo e trabalha com essa equipe, né? Você acha que com esse desenvolvimento frequente, constante da genética, os laudos especializados em esportes, né, trarão essas informações mais bem definidas para cada tipo de esporte distinto? Eu não entendi a pergunta.
Eu queria dizer se você acha que com o passar do tempo, com esse desenvolvimento rápido da genética, os laudos que comentam sobre esportes conseguirão falar mais sobre diversos tipos de esportes? Porque hoje em dia Sim, ele só fala mais generalizado, tipo, esporte, você tem uma genética que traz mais vantagens para esportes de endurance ou para forças, para exercícios resistidos, né? Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. hoje em dia, até teste de microbiota intestinal se consegue fazer um perfil de atletas de determinada modalidade, tá? Então, vamos ver dois mundos. O primeiro mundo é uma criança que gosta muito de esporte, vira para o pai e para a mãe e fala assim, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser campeão olímpico. Aí os pais vão rir, né? Legal, vamos ver o que a gente pode fazer, meu filho. E aí fazem um teste genético, né? Tem muitos laboratórios que se eximem disso, porque é uma coisa meio, como é que eu vou dizer, meio China, meio Rússia, meio União Soviética, há uns 40 anos atrás. Então, se selecionavam pessoas para determinado esporte. Mas mesmo assim, a gente consegue ter um insight do tipo de esporte que aquele menino ou menina vai ter maior facilidade, tá? Existem laudos de esporte que botam lá, essa pessoa tem predisposição, vai se dar muito melhor, no, por exemplo, no vôlei, essa pessoa vai se dar melhor no futebol, essa pessoa vai se dar... Mas, assim, não é direcionado só para aquele esporte. Para os tipos de esporte, né? Os tipos de exercícios, os tipos de desempenho que a pessoa tem naquele esporte. Tá? Então, se tem laudos que mostram isso. Você consegue direcionar uma pessoa para um esporte que ela gosta, você consegue dizer para ela que ela tem uma grande chance de sucesso para aquele esporte, e o melhor, que é para não, né, não jogar água fria, por exemplo, em cima de uma criança. A criança fala assim, eu queria muito correr igual o Bolt, ter aquelas pernas enormes, né? Só que aquela criança ela tem uma musculatura de endurance. Então, você não vai virar para a criança e falar assim, não, você não vai ser o Bolt. Né? Vai virar para ela e vai falar assim, você quer muito correr curtas distâncias? Então, vamos treinar você com a informação genética que a gente tem do seu perfil atlético. Óbvio que sempre a parte nutricional é de suma importância. Uhum. Vamos treinar essa criança de forma que ela seja o melhor possível dentro do perfil genético dela. Tá? Certo, muito bom. Esses exames que você mencionou, que são mais direcionados para esportes específicos, eles são o de sequenciamento de microbiota, ou você conhece? Não, teste genético. Genético mesmo, Genético mesmo. Deixa entendi, eu aparecer aqui para falar com vocês. Peraí. beleza. Eu não gosto. Eu tô vendo só a tela, eu fico triste. Peraí. Só um instantinho. Fica tranquilo. Então, assim, são testes genéticos mesmo. Ah, legal, boa. Tem vários, tem vários. Então, assim, tem uns que mostram no laudo. Tem, assim, mais esportes de endurance. Uma listagem de esportes que tem, assim, Sim. retângulos mais preenchidos aqui. Né? Exato. O que eu percebi aqui no desenvolvimento dos nossos produtos é que os SNPs com maior confiabilidade científica, que foram demonstrados em estudos com N maior, com uma avaliação mais duradoura, que foram repetidos em mais populações, eles são um pouco mais generalistas, realmente falam isso. Tal genótipo é para esporte de endurance e tal genótipo para exercícios resistidos, né? Mas eu tenho contato diariamente com parceiros e com os clientes finais também, tanto do atendimento particular como nutricionista ou aqui na Clube. As pessoas querem as informações mais afuniladas possível, né? Então, fica aí o questionamento disso. Assim, você definir um esporte para a pessoa, eu acho um pouco
um pouco demais, né? O que você vai ter, por exemplo, se você trabalha num clube e esse clube tem vários atletas do vôlei, tá? E aí você vai lá e faz o perfil genético, que é o sonho, né? Se o esporte brasileiro tivesse esse apoio, um dia vai ter, eu tenho certeza. Né? Então, você vai lá e tem a genotipagem, né? Você faz o teste nutrigenético, esportivo, naquela equipe toda. Você vai ter, óbvio que você vai ter heterogêneo, vai ser tudo heterogêneo, né? Você não vai ter um indivíduo igual ao outro, você vai ter um jogador de vôlei que tem mais explosão, você vai ter um que tem mais resistência. O que você vai fazer com esse material na sua mão, essas informações? Você vai saber como treinar ele, entendeu? Ah, tá. Claro. E de repente até a estratégia do jogo pode mudar, né? Com toda certeza, com toda certeza. Já se tem esportes que as posições dos jogadores já mudaram por causa de teste genético, inclusive no Sim. futebol. Legal, já estou pensando aqui na genotipagem do Chelsea, do Barcelona, tenho certeza que eles usam isso. Tem times de futebol que tem, né? Sim, No mundo ideal tem. Aqui no Brasil é um pouco complicado, até porque tem uma questão que me incomoda um pouco, porque tem teste genético que você consegue ver a predisposição genética à morte súbita. Tá? Aí você vai e pega e faz o perfil no jogador de futebol ou qualquer atleta. E tá lá. Por isso que é uma coisa importante que eu esqueci de mencionar para vocês, é que o laudo é do paciente, do atleta, é dele. Esse não pode vazar de forma alguma, não pode vazar. Porque imagina se você tem lá um jogador de futebol que está em voga, né? O cara é campeão e tudo. E ele fez o teste genético e está lá, alta predisposição genética à morte súbita ou qualquer outra alteração no perfil cardíaco dele. O que você vai fazer? Você vai acabar com a carreira dele. Né? Se isso vazar, você vai acabar com a carreira dele. Qual o clube que vai se responsabilizar de ter um risco de um atleta bilionário morrer no campo? Né? Então, assim, mas isso, por outro lado, também é bom, porque você consegue, tendo isso na mão, você consegue prevenir essas doenças com alimentação. com certeza. Eu acho que fica aí a responsabilidade para os profissionais de saúde de trabalharem essa conscientização, né? De que o teste genético, apesar de trazer informações que parecem duras, na verdade elas são um caminho para melhor performance, maior qualidade de vida por mais tempo de todos os pacientes, né? E você controlar, você pega. Alguém perguntou o quê? Ah, sim. Como é que faz para passar? Isso é uma coisa delicada, tá? Eu já até conversei com médicos sobre isso, médicos do esporte. Eu conversei uma vez e eu falei assim: você daria uma notícia ruim para esse atleta? Ou para o paciente? Né? Aí ele falou assim: olha, eu não sei. Tem que se pesar caso a caso. Tá? Se você. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que saber o que o paciente está preparado para saber. Às vezes o paciente. É uma coisa que a gente tem que perguntar sempre para ele. Assim, e de preferência antes de fazer um teste genético. Porque se você faz essa pergunta depois que você está com o teste na mão, ele vai ficar assim: tem alguma coisa ali. Ai, deu um problema ali. E agora? O que eu vou morrer? Né? Então, quando você prescreve um teste genético, você conversa, pergunta: você quer saber o quê? Você está preparado para tudo? E mesmo assim, quando eu recebo o laudo, eu pergunto novamente. Tá? E tem coisas que é melhor você não dizer. Entendeu? Você dizer pelo perfil genético que aquela pessoa tem uma alta predisposição genética a ser viciada em drogas, você vai dizer isso para o seu paciente? O cara está lá parado na dele, numa boa, não usa droga, não usa nada. Você vai dizer, dar essa informação para ele? Né? Tem umas coisas muito, muito pesadas que a gente consegue ver no teste genético. Consegue ver perfil de agressividade. Né? Então, é uma coisa que já se sabe que existem psicopatas sempre norte-americanos, né? Porque eu acho que eles mostram mais para gente, mas aqui no Brasil tem psicopata da mesma maneira, assassinos frios, e tem alteração em certos genes que são avaliados em testes nutrigenéticos.
Então, você vai dizer o quê para o pai? Olha, pai, seu filho tem alta chance de ser um serial killer. Então, tem coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que considerar. Se isso acontecer na sua mão, você tem que conversar com o médico da pessoa. Porque a melhor pessoa para dar uma bomba é o médico. Sério. Porque a gente não está preparado para isso. A gente não pode diagnosticar. O nutricionista não pode diagnosticar, o biólogo não pode diagnosticar. Quem pode diagnosticar é médico. Então, eles têm, eu espero, né, que eles tenham uma disciplina na faculdade de como dar uma notícia, né? Não sei se isso acontece. Mas tem que pesar muito bem o tipo de informação que você vai dar. No caso de um jogador de futebol, por exemplo, olha, cara, você tem uma alta predisposição à morte súbita, você pode ter o cara que vai falar assim, não, tudo bem, eu vou me cuidar para isso nunca acontecer, ou você pode fazer o cara surtar. Então, tem coisas no teste genético que a gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza, Suzana. Ótima pergunta, Gisele. Aqui na DNA Club, nós disponibilizamos diversos tipos de produtos, né? Eu, enquanto nutricionista, quando eu vou atender um paciente, eu quero saber tudo de todos. Então, eu fico insistindo que a melhor opção é o MyDNA, mas vai um pouco da sensibilidade de cada profissional de saúde na hora de indicar o teste, saber indicar exatamente o que aquele paciente está pronto para receber e quais estratégias o profissional vai aplicar, porque a gente não pode meter os pés pelas mãos e, de repente, apresentar algo que o paciente não está pronto para ouvir, ou, de repente, não quer saber, né? Pois é. Não está interessado. Exato, então fica aí a ideia de que nós precisamos desenvolver o equilíbrio entre conseguir demonstrar o que tem de mais rico nessas informações para o paciente, mas também ter essa sensibilidade. Mais uma pergunta aqui. Sim, se cabe ao médico ter um plano de ação para isso. Cadê? Onde é que eu vejo a pergunta dela? Vou ler aqui para você. Cabe ao médico fazer um plano de ação para o paciente antes de dar essas notícias ruins? Por exemplo, alta tendência a câncer de mama, o que faremos? Antes de mostrar o resultado, né? Acho que é a pergunta da Nayara. Tá. O que acontece com os cânceres, gente? Para você, primeiro, fazer um teste genético de câncer para o seu paciente, é importante que você saiba o histórico dele. Então, se aquele paciente, ele tem lá no histórico materno e ou no histórico paterno cânceres, né? Aí sim a gente prescreve um teste de câncer, tá? Existem testes de predisposição genética a câncer que vão avaliar polimorfismos. Existem o sequenciamento de câncer. Em muitos dos casos, a melhor abordagem, dependendo do histórico, você tem que solicitar para um geneticista que ele faça o sequenciamento do teste, tá? Isso é uma coisa que vocês não podem fazer, infelizmente. Até porque não se pode diagnosticar, né? Então, vocês podem ter em testes de polimorfismos, né? Como os testes genéticos, tem lá a avaliação, tem vários outros genes que você pode avaliar sem ser o BRCA2, BRCA1, BRCA2, que são genes que são avaliados em certos tipos de câncer, né? Não só no câncer de mama. Mas você tem outros genes que também são avaliados em testes nutricionais normais, comuns, que você consegue ver a proteção de câncer, tá? Isso é legal. Legal porque você consegue, com alimentação, prevenir a predisposição assim, a aparecer um câncer. Mas, em contrapartida, você tem que ver o histórico da pessoa. Se você tem uma pessoa com histórico de câncer de estômago, né? A família dele tem câncer de estômago, você não vai passar um teste de polimorfismo para ele. Você vai solicitar um geneticista, um médico geneticista, para fazer a prescrição. Deixa eu só soltar o cachorro. Vai lá, Milo, vai lá. Desculpa, gente. Desculpa. Fica tranquila. Vocês têm que, assim, a pessoa tem que ter um
tipo diferente de teste, não é um teste de nutrigenética. A gente tem ali no teste de nutrigenética, a gente pode tentar reduzir aquela chance, mas não tem jeito, tem que sequenciar. E também existem laudos por aí, em outros laboratórios, são laudos muito bons para esses tipos de câncer, que não são sequenciamento, mas eles só devem ser prescritos em caso de histórico, porque senão o paciente vai estar jogando dinheiro fora. Vai ser desleal com ele. Qual é o nome desse tipo de laudo? São testes que são avaliados, são avaliação de predisposição a câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pele, né? Eles têm vários outros genes também envolvidos na carcinogênese, mas é tudo mais ligado. Tem, assim, alguns têm inserção, deleção, tem alguma genotipagem diferente, né? Mas o melhor, quando a pessoa tem aquele histórico feio na família, é fazer a genotipagem total, sequenciamento completo dos genes, e ficar monitorando. Ótimo, muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, pode abrir o microfone, tá? Porque para escrever aí, se alguém quiser falar, não tem problema nenhum. Bom, acho que é isso de dúvidas. Caso alguém tenha mais alguma dúvida depois, pode enviar para mim, eu envio para a Suzana, e aí nós fazemos a ponte, e todo mundo fica sabendo. Eu acho que foi bastante esclarecedor, Suzana, muito obrigada por tudo que você trouxe, sua fala é muito gostosa. Nós trabalhamos aqui, ficamos honrados em ouvir você falando do nosso produto, e, claro, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Cada vez que a gente discute, bota a cabeça para pensar um pouco mais, fica mais fácil de falar sobre a importância dos testes genéticos. E eu, como profissional de saúde, vejo isso diariamente, acho que não dá mais para ser nutricionista e não abordar esse assunto. Já foi a fase da tentativa e erro, né? Então, acho muito importante ter profissionais como você alinhados com a gente no desenvolvimento das estratégias, na discussão de casos, enfim, o pacote completo. Essa apresentação vai ficar gravada, tá? E nós iremos disponibilizar para quem não conseguiu ver, então pode entrar em contato comigo depois, caso tenha algum colega de profissão que queira entender um pouco mais sobre o assunto. Deixo aqui o convite para a próxima turma do DNA School, será do dia 14 ao dia 17 de março, então semana que vem. As aulas também serão disponibilizadas via Google Meets, e os 3 dias iniciais do curso fala sobre as bases da genética, então transcrição, tradução, replicação, como é que se forma um polimorfismo, a parte um pouco mais antes de gerar aquele laudo bonito, cheio de imagens e textos. E a última aula fala sobre a aplicação dos testes, e como é que você vai estudar e montar uma estratégia, né? Os cursos, eles podem ser adquiridos pelo nosso site, que é dnaschool.com.br, e a ideia é que todos os participantes, independente da área de atuação, que fizerem o DNA School, já estão inseridos dentro do ecossistema da DNA Club. Então, sempre que um cliente nosso procurar por um profissional de saúde, com certeza será interessante que esse profissional tenha passado pela DNA School, para que estejamos todos alinhados e que possamos atender os nossos clientes com a maior qualidade possível. Eu vou colocar aqui no chat o link, mas é facinho de lembrar, temos o nosso Instagram também é DNA School, DNA School Underline, né? Igual o clube do DNA Underline. E para quem ficou com mais dúvidas em relação a como funciona a logística ou a geração do nosso laudo, o que tem de conteúdo entregue ali no laudo da DNA Club, também pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição para ajudar todo mundo, e principalmente na parte de interpretação, né?
Suzana, muitíssimo obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi um prazer, principalmente por tê-la aqui no Dia das Mulheres. Obrigada. Você é uma profissional incrível e estamos lisonjeados, realmente. Eu estou muito feliz. Eu espero que eu tenha conseguido suprir o que vocês queriam, né? Estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar. Tem lá meu perfil, @SuzanaMassarani, né? A me conhece, se alguém precisar, tá? Fico muito feliz. Foi uma honra mesmo. Então, beleza, pessoal. Muito obrigada pela participação e bom descanso a todos. Boa noite. Até, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.